Bom, fala galera, tudo bem com vocês? De volta aqui a postar alguns vídeos no IGTV, no Reels, né? Como vocês pediram. E eu fiz uma enquete nos meus stories, né? Como você que me acompanha no Instagram. Eu botei nos meus stories algumas enquetes acerca aí do que eu deveria postar sobre vídeos sobre missão, estudo bíblico e diante, né, da disputa acirrada, eu entendo que eu devo estar conciliando os dois, né? Acho que é justo eu estar aí conciliando sobre os dois tipos de conteúdo. Então, vou estar conciliando também, né, a questão do estudo bíblico com o testemunho missionário, com a questão aí como é que se diz? Do estudo bíblico com os testemunhos e a questão das curiosidades sobre missões. É isso, eu estava esquecendo aqui. Enfim, galera, sobre as curiosidades do campo missionário, com também os estudos bíblicos, tá? E o primeiro estudo que eu trago para vocês é um estudo sobre a tradição e o mandamento de Deus e o mandamento dos homens, as tradições dos homens e o que de fato é o mandamento de Deus, o que é a ordenança do Senhor e o que é mandamento dos homens, o que são doutrinas humanas, né? São tradições humanas que a gente muitas vezes segue achando que são coisas de Deus, que na verdade não são coisas de Deus, são coisas criadas pelo homem, que o homem diz que é de Deus, mas que não foi o próprio Deus que instituiu aquilo, né? E infelizmente a gente vive nos guiando por isso. O texto base, né, para você, eu anotei aqui, para você que quiser acompanhar, é Mateus 15, né? Vai do 1 até o versículo 20. Então, a gente vai estar lendo aqui e tem algumas referências também aqui. Mateus 15, ele vai dizer o seguinte, esse texto também se encontra em Marcos do 7, do 1 ao 23, tá? Marcos 7, também esse mesmo texto. Diz aqui, então chegaram ao pé de Jesus os fariseus e escribas e diziam, por que os seus discípulos quebram a tradição dos anciãos, pois eles comem pão sem lavar as mãos. Ele, porém, respondeu dizendo, por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou mãe que morra de morte, esse está pecando. E vocês dizem, qualquer um que dizer é oferta ao Senhor, pode se aproveitar de mim, e esse não precisa honrar porque é oferta ao Senhor. E assim invalida o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si uma multidão, dizem, ouvi e entendei. Chamando para si a multidão, ele disse, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Isso contamina o homem. Então cercaram-se os discípulos, dizendo, sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele disse, toda planta quando que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E eles, porém, responderam dizendo, ele também respondeu dizendo, deixai os condutores cegos, ora, se um cego guiar outro cego, os dois cairão numa cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até mesmo vocês ainda estão sem entender, ainda não compreenderam que tudo que desce pela boca vai para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, o adultério, a prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina ninguém. Ou seja, nesse texto aqui você tem um momento em que Jesus estava ali no templo, Jesus estava ali a tomar uma refeição, né? E aos escribas e fariseus vão questionar Jesus por que Pedro e os demais discípulos comiam e o próprio Jesus sem lavar as mãos. Era um costume da época que todo o povo, quando ia assentar-se à mesa, principalmente nos grandes banquetes, né, nos jantares dados pela alta sociedade, era uma tradição eles lavarem os pés na entrada, lavarem as mãos, né, era uma tradição lavar os pés e as mãos, como um sinal de purificação, ou seja, eles faziam não como no nosso contexto, hoje a gente lava a mão por higiene, né? Porque a gente sabe que tem bactérias e tal, eles lavavam por uma questão religiosa, uma pura religiosidade. Eles acreditavam que fazer aquele ritual era um sinal de obediência a Deus, né? Quando Jesus vai quebrar esse paradigma e dizer, vocês fazendo rituais, vocês não obedecem a Deus. Cumprindo regras, vocês não estão obedecendo a Deus. Vocês obedecem a Deus quando vocês fazem a vontade de Deus e cumprem os mandamentos que Deus estipulou na sua palavra.
O fariseu ele não entendia isso. O escriba, o saduceu, o fariseu, eles não entendiam isso. Então, para eles era cumprir um mandamento humano. Jesus vem e quebra isso. E eles vão questionar, mas Jesus, você e os seus discípulos, vocês quebram a tradição dos anciãos, vocês quebram a tradição, vocês estão quebrando um código de leis e doutrinas morais já históricas, né? E Jesus chega e vira, mas espera aí, cara, o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai. Jesus vai dizer bem que, olha, vocês estão colocando o mandamento de Deus, o versículo 3. E por que vocês também botam o mandamento de Deus acima da vossa tradição? Jesus é bem categórico em dizer que os fariseus eles criam mais nas doutrinas mosaicas inventadas pelos homens, as doutrinas da historicidade, aquelas doutrinas e preceitos que os homens criaram, mas eles não seguiam as leis de Deus, eles não seguiam aquilo que de fato estava expresso na Torá. Eles seguiam, né, um conjunto de normas cerimoniais estipuladas lá em Levítico, que eram normas cerimoniais humanas, estipuladas pelos sacerdotes, estipuladas pelos homens, estipuladas pelos mestres, pelos juízes. Não era uma lei estipulada por Deus, não era aquilo que Deus colocava. Infelizmente hoje o que se tem muito dentro das igrejas é você tendo uma discussão por conta de leis humanas. Você vai ver, por exemplo, a questão dos usos e costumes, que é uma discussão que já deveria ser superada há anos, e você tem crente que discute sobre isso, que ele coloca a questão dos usos e costumes acima das verdadeiras discussões sobre a lei de Deus. Ele coloca como um padrão de santidade sobre coisas que já eram para ser superadas. Por exemplo, a questão dos usos e costumes, a questão do ouvir, não ouvir música do mundo, são coisas que já eram para ser superadas, que os crentes hoje colocam isso como um padrão de santidade. O que é errado, porque qual é o padrão de santidade? Obedecer a Deus. Peraí, gente, que o celular... E nós entendemos que o padrão de santidade é esse, é obedecer a Deus, satisfazer a vontade de Deus, amar a Deus. Isso é o padrão de santidade. Eu sou santo, segundo Deus, né? Segundo o padrão de santidade de Deus, quando eu obedeço e faço a vontade de Deus. Eu não vou deixar de ser santo porque eu jogo uma bola, porque eu vou para uma lanchonete comer um hambúrguer, uma pizza, porque eu vou lanchar, porque eu vou para uma academia malhar, porque eu vou praticar uma arte marcial, porque eu vou praticar tiro, porque eu comprei uma arma e pratico tiro esportivo. Isso não vai me tornar pecador. Pecador eu já sou de berço. Pecador eu já sou de nascença, eu já nasci no pecado, eu já nasci depravado. Eu sou necessitado da graça de Deus. O que me salva não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Você cai num legalismo quando você chega nesse nível de acreditar que tais coisas que você faz ou deixa de fazer interferem na tua salvação. Isso é legalismo. E o que eu fico triste é ver crentes que ainda estão nessas discussões. Paulo diz para Timóteo, foge dessas discussões tolas, né? Paulo vai chegar para Timóteo e vai dizer, olha, foge dessas discussões tolas, que isso não vão produzir, isso são discussões vãs, isso não vai produzir nada. Paulo vai ser bem categórico a dizer para Timóteo, foge disso, se abstenha dessas discussões. E aí o que a gente tem é crente tomando isso como exaltando essas tradições. São tradições humanas. Você tem tradições humanas dentro da igreja que estão tomando conta em que estão fazendo com que o mandamento de Deus ele seja posto de lado por conta das tradições humanas. Então isso é um erro, tá, querido? Isso é um erro quando você tem essas tradições humanas sendo postas acima do mandamento de Deus. E ele vai dizendo, olha, Deus mandou que vocês honrem, né? Vocês façam isso. Ele dizia, olha, honra o pai e a mãe. E ele vai dizer aqui, né, Jesus, ele está criticando aqui, Jesus está criticando aqui o que os fariseus faziam. Os fariseus eles não cumpriam aquilo que Deus mandava, mas diziam que certas coisas eram consagradas a Deus para validar a prática daquilo. Ou seja, ele diz assim, eu posso jurar pelo ouro do templo. Ele diz, olha, quem jurar pelo templo está obrigado a cumprir, mas se você jurar pelo ouro, está desobrigado a cumprir, mas se você jurar pela oferta, pelo ouro do templo, é a questão do Corban. Eu estava vendo um vídeo essa semana que diz o seguinte, o pastor, né, deu uma explicação muito boa sobre a questão do Corban, o que é o Corban. O Corban nada mais é que aquilo que eles santificavam na cabeça deles, que não era de Deus, não foi algo que Deus deixou, era algo humano, que eles diziam ser de Deus, faziam parecer ser de Deus e obrigavam as pessoas a seguir aquilo, quando aquilo fazia com que as pessoas agradassem o coração deles e não agradassem a Deus. Isso é o Corban.
O que é o corban nesse sentido? É quando você diz que algo é de Deus para agradar o seu coração ou o coração dos homens. Você diz que algo é de Deus, faz algo se passar por sagrado, algo humano se passar por sagrado, para agradar o coração de homens. Isso é corban. Você não está agradando a Deus com isso. É uma oferta que agrada o coração do homem, não agrada a Deus. Então, muitas coisas que a gente tem colocado acima, exaltado acima dos mandamentos de Deus, são, na verdade, coisas humanas, tradições humanas. Você vê isso em várias denominações hoje em dia, gente, não estou criticando aqui, não vou citar denominação, mas gente que coloca tradições humanas. Eu já vi teólogos, né, que se dizem teólogos, né, como Paulo até vai falar, tais super apóstolos, mais santos que todo mundo, dizendo que a igreja ela tá baseada em tradição, a tradição, eles querem colocar a tradição, costumes que foram criados por uma tradição de séculos acima de Deus. Só que eles não entendem que essa tradição secular, que já vem há muitos anos, não vem de Deus. Não é porque uma tradição ela tem 1000 anos que ela está sendo praticada, uma prática religiosa, ela tem 5, 10 mil anos, que ela vai ser de Deus. Ela só foi simplesmente sustentada pelos homens nesse tempo todo. Ela se torna de Deus, tá? Ela é de Deus quando ela está descrita na Bíblia. Quando ela é algo posto na Bíblia. A tradição, ela não é algo vindo de Deus, ela é algo vindo do coração do homem. Os homens sustentam isso por séculos, por milênios, por gerações, quando na verdade não é algo que vem de Deus. Não é mandamento que vem de Deus. Você tem, por exemplo, a questão da poligamia. Porque o povo de Israel, na época de Abraão, fulano tinha várias mulheres concubinas. Era a tradição dos homens. Deus mandou que o homem tivesse a sua mulher. Deus diz em Gênesis, deixará o homem unir-se à sua mulher. Deus não diz as suas mulheres, Deus diz a sua mulher. E aí vem a questão da poligamia, que vai ser tratada como algo cultural. É cultural, ou seja, o que é cultural muitas vezes é pecado, sim. Muitas vezes aquilo que é cultural não vem de Deus. Aquilo que é cultural é uma tradição do homem. Cultural que eu falo, querido, não no sentido da cultura de um povo. Cultural que eu falo no sentido de tradição religiosa. Por favor, não vão me crucificar aqui porque eu estou falando de cultura. Não é cultura, costume de uma sociedade. É cultura, costume religioso para nós cristãos, tá bom? Por favor, entendam bem isso. E é isso. São costumes de homens. Então Jesus vai ser bem enfático e dizer: Isaías estava certo quando diz, esse povo me honra com os lábios, cumpria rituais. O povo no tempo de Isaías cumpria ritual. Não acreditava em Deus. O povo no tempo de Isaías cumpria um ritual. O que o povo fazia no tempo de Isaías? O povo no tempo de Isaías, eles faziam rituais, eles sacrificavam bois, sacrificavam bezerros, sacrificavam ovelhas no templo, aspergiam sangue, cumpriam toda aquela ritualística mosaica, mas eles não honravam a Deus. Eles viviam em contenda uns com os outros, perseguição, morte, um traía o outro, um entregava o outro para o rei. Viviam todo um contexto fora das coisas de Deus, entendem? Eles viviam um contexto fora totalmente daquilo que Deus queria que eles vivessem, mas eles estavam lá cumprindo uma obrigação religiosa. E a reflexão que eu trago para você é: hoje você tem gente que vai para a igreja todo domingo, você tem gente que reza, você tem gente que ora, você tem gente que faz N obrigações religiosas que a sua religião manda, que a sua denominação manda. Mas é uma galera que está longe de Deus porque não segue o mandamento de Deus. Está seguindo o mandamento de homens, está seguindo coisas de homens, está vivendo coisas que os homens obrigam que você viva. Está dizendo coisas que a religião quer que você viva, um rótulo, uma caixa. Mas não vivem o mandamento da Sagrada Escritura, o mandamento que Deus manda, aquilo que Deus faz. Você vê gente que vai para a igreja todo domingo que dá dízimo alto na igreja. Ok, dar dízimo é bíblico, é princípio bíblico. Mas não ajuda o próximo. Você tem gente que vai para a igreja, cumpre uma série de obrigações no culto, cumpre toda uma liturgia de culto. Mas essa mesma pessoa no seu dia a dia, na sua semana, ela está bem distante de Deus, ela está vivendo uma atmosfera onde Deus não está presente. E é isso que eu quero chegar nesse ponto. Não adianta eu cumprir uma obrigação religiosa só porque a tradição é tradição, eu fui criado naquilo, eu fui criado assim, eu nasci assim. Porque eu nasci rezando para fulano de tal, para tal, e nasci cumprindo a obrigação, indo para a igreja porque eu fiz isso, fiz aquilo na igreja. Você cumpre essa tradição, mas você não segue a Deus. Não adianta eu cumprir a tradição não vai me salvar. Quem me salva é Deus por meio da fé em Jesus, de eu crer em Jesus e confessar Jesus, isso me salva. Não é a tradição, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer com um padrão de santidade. É eu confiar em Deus
Eu crer em Deus e obedecer aquilo que Deus me instrui a fazer mediante a Sagrada Escritura, mediante aquilo que está escrito na Bíblia. Eu obedecer aquilo que está escrito na Bíblia, isso é o que me salva, não é aquilo que eu faço por mim.